Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que nós temos a oportunidade nesta manhã de estudarmos a palavra de Deus. Iniciamos mais uma escola dominical, a nossa escola dominical virtual, onde nós temos meditado na carta de Tiago. Muita alegria que nós temos esta oportunidade de poder aprender e crescer no conhecimento da verdade de Deus. Antes de nós iniciarmos, quero trazer um aviso aqui. Pela misericórdia de Deus, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos retomando, ainda que de forma gradual, lenta, os nossos encontros presenciais. Nossos encontros, nós teremos um encontro semanal, que será o culto dominical, e nós vamos iniciar o culto às 18 horas. Às 18 horas, no próximo domingo, e nós estaremos limitando a 36 vagas somente nos nossos encontros. Então, você precisa se inscrever, nós depois vamos estar passando todas as diretrizes e as instruções no documento elaborado pelo Conselho. Você deve fazer a inscrição junto com o nosso irmão diácono Victor. O Victor vai estar responsável para fazer a inscrição daqueles que vão participar dos nossos cultos. São 36 vagas, seguindo todas as normas, todos os cuidados, todos os detalhes necessários para que a gente possa estar retomando. Lembrando que a nossa escola continuará virtual, a escola dominical continua virtual, o nosso estudo bíblico de quinta-feira às 20 horas também continua virtual, apenas no domingo à noite nós estaremos no culto, lá no templo. O culto vai ser também transmitido para aqueles que não puderem estar conosco no domingo à noite. Então, ore por isto, ore para que Deus esteja abençoando o nosso retorno, que Deus nos guarde, nos proteja e que possamos ter um encontro saudável, edificante, matando um pouquinho da nossa saudade. Vai ser uma alegria rever os irmãos nos cultos à noite. Quero dizer que, se nós tivermos uma procura muito grande, bem maior do que nós estabelecemos, nós vamos estar estudando a possibilidade de fazer 2 cultos, se for o caso, tá bom? Então, ore por isso, ore pelo retorno das nossas atividades e que Deus nos abençoe e nos ajude. Nós vamos então agora passar a nossa escola dominical, vamos dar início, fazer a nossa abertura costumeira, e eu quero convidá-lo nesta hora a ler o Salmo 130, o Salmo 130 da nossa palavra, da palavra do Senhor. O Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. De fato, nossa alma deve ansiar, desejar pelo Senhor, e é por isso que nós estamos aqui juntos, ainda que virtualmente, buscando a presença de Deus, buscando a sua direção para o nosso viver, para que ele de fato venha falar conosco nesta manhã. Neste momento nós vamos ouvir um cântico entoado pelo grupo Vencedores por Cristo, antes de nós iniciarmos a nossa aula.
Só mais um instante, nós estamos com um problema aqui na internet. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. De fato, logo de manhã, queremos buscar a presença do nosso Deus e aprender com Ele, a sua palavra, com a sua orientação para o nosso viver. Nós vamos, então, iniciar a nossa aula lá na carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Tiago, capítulo 5, versículo de número 13. Nós vamos, então, nos dirigir a Deus em oração. Ó Pai bendito, nós queremos que a Tua graça seja sobre nós nesta manhã, e verdadeiramente sejamos revestidos do Teu poder, que o Senhor nos oriente através do Teu Espírito, e que Ele possa usar a Tua palavra, que é viva e eficaz, para nos transmitir vida e transformar todo o nosso viver num viver que Te honre e glorifique. Buscamos-Te, ó Deus, confiados na Tua promessa. O Senhor nos diz que quando nós Te buscarmos de todo o nosso coração, nós haveríamos de encontrar. Clamamos, ó Deus, que este encontro seja bênção nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Instrua-nos, ó Deus, na Tua verdade e orienta-nos segundo a Tua vontade.
dá-nos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Tiago. O tema geral é características da vida cristã madura. E agora nós chegamos na última sessão, que está lá em Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Tiago, capítulo 5, de 13 a 20, e a palavra de Deus nos diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com inconstância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Multidão de pecados. Que Deus realmente acrescente a nós a sua palavra e que nós sejamos edificados para a honra e glória do nosso Deus. Então, chegamos à última sessão da carta de Tiago, e aqui nós vamos ser encorajados pelo autor desta epístola, Tiago, irmão de Jesus, como nós aprendemos, a oração. Tiago está nos encorajando, nos estimulando e nos incentivando a prática da oração. Tiago nos lembra que Deus ouve a oração do justo. Quando o justo ora, como fez o profeta Elias, Deus ouve a oração. No versículo de número 16, nós encontramos esta ênfase: muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Devemos tomar cuidado, no entanto, meus irmãos, para não afirmar o que o autor não está dizendo. A gente tem que tomar esse cuidado. O cuidado de não dizer, não ensinar, de não afirmar aquilo que o texto não está afirmando. Tiago não está aqui dizendo que tudo que o justo pedir em oração obterá. Ele nos lembra da eficácia da oração e, assim, o seu objetivo é nos encorajar a oração, a prática da oração, o exercício da oração. Quero lembrar que o justo que aqui é mencionado é aquele que foi justificado por Deus. Leia lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando Paulo fala que nós somos justificados, né, em Cristo Jesus. E aqueles que são justificados por Deus, por causa de Cristo, este é o justo. Ele está nos ensinando que qualquer pessoa cujos pecados foram perdoados e que ora pela fé é justo. Então, quando essa pessoa ora, suas orações muito podem, elas têm poder. Portanto, Tiago está nos ensinando que aqueles que andam no caminho do Senhor terão as suas orações respondidas. Aqui, nesta passagem, nesta última sessão da sua carta, nós vamos aprender sobre os motivos pelos quais nós devemos orar e como é que nós devemos orar. São essas duas lições que nós encontramos
nesta perícope, nesta última sessão da carta de Tiago. Então, a primeira sessão fala-nos a respeito dos motivos pelos quais nós devemos orar. Como nós estamos dizendo, Tiago nos incentiva a orar, descrevendo 4 situações nas quais Deus responde às nossas orações. Então, a primeira delas, nós encontramos lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, quando ele vai dizer: está alguém sofrendo? Faça oração. Então, portanto, nós devemos primeiramente estar orando pelos aflitos. O termo que aparece aqui no texto como sofrendo tem o significado de padecer em circunstâncias difíceis. Ele está se referindo a irmãos que estão em dificuldades. É interessante que o apóstolo Paulo usa este mesmo termo para descrever as circunstâncias em que ele se encontrava ao sofrer por amor do Evangelho. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 9, ele diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então, portanto, Tiago está se referindo a irmãos que passam por perseguições e provações e que colocam em prova a fé. Então, ele está falando de irmãos que estão sendo provados, que estão sofrendo por causa da fé, por causa da verdade do Evangelho. A nossa oração pelos crentes que passam por aflições, estas orações elas não devem ser necessariamente por livramento das provações, mas sim nós devemos clamar para que Deus esteja nos dando forças para que essas pessoas possam resistir a estas provações, a essas dificuldades, a essas aflições com fidelidade. O reverendo Warren Wiersbe, ele nos diz que a oração ela pode remover a aflição, se esta for a vontade de Deus. Mas a oração pode dar a graça necessária para suportar as dificuldades e usá-las para realizar a vontade perfeita de Deus. Deus pode transformar as tribulações, as provações, as aflições em vitórias. E ele também nos lembra que Paulo orou pedindo a Deus que mudasse as circunstâncias, mas, em vez disso, Deus deu ao apóstolo a graça que ele precisava para transformar a sua fraqueza em força. Há um outro exemplo também, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que lá no jardim do Getsemane orou pedindo para que Deus pudesse, o Pai, removesse o cálice. Ele ora, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas isso não aconteceu. No entanto, o Pai deu-lhe forças necessárias para que ele pudesse padecer e morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Então, a primeira coisa que nós somos, a primeira razão pela qual nós devemos orar, ou o primeiro motivo que nós encontramos no texto para orar, é que nós devemos estar orando pelos aflitos. Mas Tiago continua, porque ele vai dizer nos versículos 14 e 15 que nós também devemos estar orando pelos enfermos. Né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em o nome do Senhor. O termo doente que aqui aparece tem o significado literal de estar sem força. E se refere ao efeito da doença na pessoa ou no cristão, ou seja, o corpo da pessoa está enfraquecendo
por causa de um mal interno ou externo e precisa urgentemente de um tratamento médico. Nessas circunstâncias, o enfermo deve chamar os presbíteros para que orem. Ele deve clamar e estar rogando, clamando, para que estes líderes, os anciãos, os presbíteros, orem por ele na sua casa. Um certo estudioso, o reverendo Kistemacher, ele vai dizer o seguinte: enfermidade traz solidão. Isto é particularmente doloroso para um cristão cujo lar é a igreja. Tiago escreve que o próprio membro enfermo da igreja deve tomar a iniciativa. Chame os presbíteros da igreja. Não é dito, fique resmungando em seu canto e pense, vejamos quanto tempo demorará até que alguém tenha a ideia de me visitar. Tiago quer que o enfermo convide os visitadores da igreja com a mesma naturalidade com que chama o médico. Tiago nos diz que os presbíteros devem orar ungindo com óleo em nome do Senhor. Agora, eu quero ressaltar e dizer que a cura desta enfermidade ela não se dá por causa desta unção, a unção com óleo, mas sim pela oração. Porque logo no versículo seguinte, o versículo 15, Tiago acrescenta: a oração da fé salvará o enfermo. É interessante que o termo que aparece aqui como ungindo-o, no versículo 14, é um termo médico e que pode ser traduzido por massagear. Talvez seja a indicação de que Tiago sugere o uso de meios disponíveis para a cura de alguém, além de orar pedindo ao Senhor o seu toque divino. Alguns apontam para o uso medicamentoso do óleo naqueles dias. E eu entendo e compreendo, e eu faço essa interpretação, diferentemente de alguns outros autores, entendendo que, no caso aqui, esta unção com óleo era de uso medicamentoso. Então, Deus pode curar com ou sem esses meios. Ou seja, Deus pode usar o remédio ou pode não usar o remédio e pode curar. Ele é soberano. De uma forma ou de outra, com ou sem a medicação, Deus cura e é Ele quem opera a cura. Então, nós devemos orar por aqueles que estão aflitos, passando por provações e tribulações, no sentido de que Deus os fortaleça e os capacite a suportar e a crescer em meio a essas aflições. Nós devemos orar para que aqueles que estão doentes, clamando para que Deus restaure, usando todos os recursos necessários para que haja uma cura. E, por último, ele nos diz e nos ensina lá nos versículos 19 e 20 que nós devemos orar pelos desviados. Nos versículos 19 e 20, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Apesar de Tiago não citar nos 2 versículos que nós lemos, de modo muito específico, a oração, ela fica implícita. Se nós oramos pelos aflitos e oramos em favor daqueles que estão enfermos, certamente nós devemos orar pelo irmão que se afastou da verdade e que abandonou a comunhão dos crentes. Estes versículos, portanto, tratam do nosso ministério a um irmão em Cristo que se desvia da verdade e passa a viver longe de Deus em pecado. É interessante que o verbo desviar, que aqui aparece no texto, significa perambular.
Isso gere um afastamento gradativo da vontade de Deus. E o termo empregado para essa situação, lá no Antigo Testamento, é apostasia. Infelizmente, nós vemos essa tragédia ocorrendo em muitas das nossas igrejas. Hoje mesmo, ontem, né, sábado, eu me deparei com um fato de uma criança que eu conheci há uns anos atrás, numa das igrejas a qual eu pastoreei, e era um menino, naquela época, muito filho de um presbítero consagrado, comprometido. E ontem eu me deparei com o fato de que esse rapaz, esse menino, cresceu, se tornou um jovem, mas se tornou um jovem amargurado, rancoroso, afastou-se da igreja, já não está mais no meio da igreja. Me entristeci muito quando me deparei com esse fato e confesso que preciso estar orando com mais intensidade em favor desse rapaz. Essa é uma verdade que, infelizmente, acontece também nos nossos dias. Às vezes, algum irmão, ele é surpreendido em alguma falta, como diz Paulo quando escreve aos Gálatas. Mas, normalmente, o pecado é resultante da decadência espiritual lenta e gradativa. É, de fato, e evidente que se trata, às vezes, de uma situação tanto quanto perigosa para o transgressor, porque ele pode ser disciplinado pelo Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, nós lemos que Deus corrige aquele a quem ama. E se nós nos afastamos, nós somos passíveis dessa correção. Também corre o risco de cometer o pecado para a morte. É possível que, estando longe da presença de Deus, afastado da comunhão do povo de Deus, não atentando mais para a palavra de Deus, ele possa incorrer no pecado que é para a morte, conforme nós lemos lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Né? Então, nós vamos verificar que Deus nos ouve a respeito dos pecados que lhe pedimos, e nós devemos orar por esses irmãos que estão longe de Deus e que ainda não cometeram o pecado, que é o pecado para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também devemos estar atentos a isso. Né? Deus disciplinou de tal forma os membros da igreja de Corinto que eles estavam pecando, que levou alguns deles para o céu. Lembram-se disso quando nós estudamos na carta de Paulo aos Coríntios? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. E eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Né? Então, o fato de que há uma transgressão, isto pode causar uma enfermidade física. Eu não estou dizendo que toda enfermidade física é decorrente do pecado, mas que existem casos assim. Né? E nós devemos também lembrar que esta apostasia é também perigosa para a igreja, porque um transgressor desviado pode influenciar outros e afastá-los do caminho do Senhor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18, diz assim: mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E é por isso que os membros espirituais da igreja devem intervir e ajudar as pessoas ou a pessoa que se desviou. Então, Tiago, primeiramente, nos ensina os motivos pelos quais nós devemos orar. Nós devemos orar por aqueles que sofrem perseguições, que sofrem aflições e provações por causa da sua fé. Nós devemos orar por aqueles que estão enfermos,
busca da cura das suas vidas e devemos orar também pelos desviados. Tendo dito isto, Tiago passa a nos instruir a respeito como é que nós devemos orar. Como se deve orar? Né? E nós encontramos isto no texto, na nossa perícope. A preocupação principal de Tiago, nestes versículos, é com a oração. Ele nos encoraja, ele nos incentiva à oração. E ele nos diz não só por quem devemos orar, mas também ele nos instrui como nós devemos orar. E nós encontramos aqui algumas instruções muito claras a respeito disso. A primeira delas é que nós devemos orar com fé. Tiago 5, versículo 15. Tiago 5, versículo de número 15, quando o irmão de Jesus nos diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe perdoado. Orar com fé, a oração da fé. Calvino, o reformador genebrino, ele nos diz que nós devemos observar que Tiago conecta a oração a uma promessa para que a mesma não seja feita sem fé. Pois aquele que duvida, como alguém que não invoca a Deus corretamente, é indigno de obter algo. Quem quer, pois, que busque ser ouvido, deve estar plenamente persuadido de que não ora em vão. Então, nós devemos orar com fé, crendo que Deus há de nos responder se nós estivermos de acordo com aquilo que Deus estabelece em sua palavra. O reverendo Nicodemos, contudo, faz uma observação que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, embora eu não quero me aprofundar muito nesta questão, talvez numa outra ocasião. O reverendo Nicodemos, o Augustus Nicodemos, ele nos lembra que, embora, abra aspas, embora toda a oração, para que seja autêntica, tenha de ser feita com fé em Deus, aquela a que Tiago se refere é feita com uma fé diferente. Ela é dada por Deus quando ele deseja atender ao pedido que está sendo feito. A oração da fé é aquela feita por um ou mais presbíteros, aos quais Deus concede fé necessária para a plena certeza de que o doente será curado ali. Talvez aqui a ideia de que naqueles dias ainda está existindo o dom de curas, e ele vai nos lembrar que especificamente aqui a fé, a oração da fé, ou com fé, é uma oração a qual alguém tem um dom espiritual especial de fé produzido pelo próprio Deus para pedir exatamente a cura, para que ela aconteça e ocorra no momento da intercessão. A primeira razão aqui, ou o primeiro modo pelo qual nós devemos orar é com fé, crendo que Deus há de cumprir a sua palavra. Né? E esta vai trazer uma outra implicação de orar com fé, que é orar com a vontade de Deus, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas antes de falar de orar de acordo com a vontade de Deus, eu queria dizer o segundo aspecto que nos chama a atenção. É que nós devemos orar com fé, mas nós devemos orar também com persistência. Ele vai nos lembrar aqui nos versículos 17 e 18 a respeito do profeta Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com instância. Ele ora com instância. E lá no versículo 18 ele diz, e orou de novo. E orou de novo. É interessantíssimo nós observarmos algumas questões aqui importantes para a nossa edificação.
O profeta Elias, ele é citado por Tiago como um homem justo, cujas orações tiveram grandes efeitos na vida da nação do povo de Israel, nos dias do rei Acabe. Eu creio que Tiago faz esta associação com Elias por algumas qualidades que nós reconhecemos na vida de Elias. E eu recomendo que você, tendo a oportunidade, leia os capítulos 16, 17, 18, 19 e 20, né? Até o capítulo do capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis, onde nós encontramos um pouco das informações a respeito de Elias. E lá, nesses textos, nesses capítulos, nós encontramos, primeiramente, que Elias era um homem ousado e determinado. O capítulo 17, versículo 1, de 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja presença estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. De repente surge um homem que a Bíblia não nos traz informação nenhuma e ele se coloca diante do rei, e diante do rei ele diz: olha, não vai chover por 3 anos, conforme aquilo que eu estou dizendo aqui. Depois, lá no versículo 13, ele afirma dizendo: Elias lhes disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Aí, no encontro de Elias com a mulher de Serepta. Então, ele é um homem ousado. Ele também é descrito na sua biografia relatada nestes capítulos como sendo um homem de oração, o que nós vemos muito claramente lá no capítulo 18, versículos 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu és Deus e que fizestes retroceder o coração deles. Nós encontramos um homem de oração. Deus trabalhou no coração do profeta Elias para que ele aprendesse a depender dele e fizesse dele um homem de fato de oração. E ele também era um homem que temia Deus. Ele vai fazer exatamente aquilo que Deus ordenara, aquilo que Deus havia colocado em seu coração para que o fizesse. Agora, é interessante que Elias não era um homem de oração simplesmente. Ele não apenas orou com fé, mas ele também foi persistente. Tiago diz, olha, ele orou com instância e depois diz, ele orou de novo. Né? É interessante um fato, ele orou e disse para o rei Acabe que por 3 anos não haveria chuva. E quando Deus disse, olha, agora vai chover novamente, ele vai orar novamente. Né? Então, lá no Monte Carmelo, o profeta Elias continuou orando por chuva até o seu servo relatar que havia uma nuvem como a palma da mão do homem. Está lá em 1 Reis 18, 44. Né? E é interessante aqui, ó, ele orou e disse para o servo, vai ver, tem algum sinal? Não, não tem ainda nada. E isso ele fez 7 vezes. No versículo 44 diz assim, a 7ª vez disse, eis que se levantou do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Olha lá, olha só, é um homem de fato de oração e ele foi persistente na sua oração. O reverendo Warren Wiersbe, citando ele mais uma vez aqui, ele faz o seguinte comentário. E interessante o que ele coloca aqui. Ele diz assim,
Muitas vezes, não obtemos de Deus o que ele nos promete, porque paramos de orar. Muitas vezes, não obtemos o que Deus promete, porque paramos de orar. É evidente que não somos ouvidos por causa do nosso muito falar, mas há uma diferença entre vãs repetições e verdadeira persistência na oração pela fé. Jesus orou 3 vezes no Getsêmani e Paulo pediu 3 vezes para que lhe fosse tirado o espinho na sua carne. Elias era determinado e preocupado em sua oração e orou com instância. A tradução literal do termo grego é orou em oração. Muitas pessoas não oram as suas orações. Muitas pessoas não oram as suas orações. Apenas proferem preguiçosamente uma série de palavras religiosas sem sinceridade. Então, nós devemos orar com fé, devemos orar com persistência, e ele também nos diz que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Quando ele diz que a oração da fé, isso implica que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, nós lemos: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Também lemos em João capítulo 15, versículo 7, Jesus dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, ou permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então vejam só, meus amados irmãos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele nos diz que para que as nossas orações sejam respondidas, atendidas, é preciso que nós estejamos orando de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós temos uma intimidade tão grande com Deus e nós cultivamos uma vida tão próxima do Senhor, conhecendo a sua vontade, conforme a sua palavra nos revela, e quando nós orarmos, nós vamos estar em consonância, em acordo com aquilo que Deus nos diz, e quando isto ocorre, Deus responde às nossas orações. Então, Tiago nos diz que nós devemos orar com fé, devemos orar com persistência e devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E, de fato, nós sejamos homens e mulheres de oração. E lembre-se que Tiago nos diz, olha, essa questão de oração não é para super crentes ou pessoas especiais. E aí ele vai nos lembrar que Elias era um homem semelhante a nós, ou seja, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas paixões, aos mesmos erros, e de fato era. Lembram-se lá, Elias se depara com os profetas de Baal e de uma forma tão extraordinária, ele os vence, derrotando-os diante de toda a nação, humilhando-os diante de toda a nação. E tendo feito isso, que a rainha Jezabel vai dizer, olha, eu vou tirar a sua vida por ter feito isso. E o que acontece com Elias? Ele fica com medo, ele foge, ele se esconde, entra em depressão, deseja para si a morte. Ele não é diferente de nós. Tem as suas limitações, suas fraquezas. Mas era um homem de oração e nós também podemos ser homens e mulheres de oração. Porque nós somos justificados por meio de Cristo, por meio deles nós temos acesso à presença de Deus e podemos buscá-lo na certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações. Nós possamos lembrar disso. Chegamos então ao final da nossa carta, e aqui eu quero fechar com as palavras do reverendo Warren Wiersbe neste final. Então, nós chegamos ao fim da epístola de Tiago, da carta de Tiago,
A ênfase, como nós falamos, é sobre a maturidade espiritual. Este pode ser um bom momento para que, tendo terminado toda esta epístola, nós possamos examinar o nosso coração e verificar como está a nossa maturidade. E nós temos algumas perguntas que podem nos ser úteis diante de tudo aquilo que vemos ao longo desta carta. Estou me tornando cada vez mais paciente em meio às provações da vida? Brinco com a tentação ou lhe resisto desde o princípio? Às vezes a gente acaba brincando com a tentação em vez de fugir, como fez José lá no Egito. Alegro-me em obedecer a palavra de Deus ou simplesmente estudo e aprendo dela intelectualmente? São perguntas importantes que nós devemos fazer para a nossa reflexão a respeito da maturidade espiritual. Estou preso a algum tipo de preconceito? Sou capaz de controlar a minha língua? Sou um pacificador? Não um agitador? As pessoas me procuram em busca de orientação espiritual? Sou amigo de Deus ou do mundo? Faço planos sem considerar a vontade de Deus? Tratando-se de dinheiro, eu sou egoísta? Sou fiel no pagamento das minhas contas? Dependo naturalmente da oração quando me encontro em dificuldade? Sou a pessoa que outros buscam para pedir apoio em oração? Qual é a minha atitude em relação ao irmão desviado? Critico, faço fofocas a seu respeito ou procuro restaurá-lo em amor? Irmãos, não devemos apenas envelhecer, mas sim crescer. Espero que, ao longo desses estudos, nós tenhamos aprendido lições preciosas que nos ajudem nesse crescimento para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, nós nos alegramos pela oportunidade tão rica e preciosa de meditar na Tua palavra, que é tão verdadeira e tão real para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a moldar a nossa vida segundo o Teu padrão, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Abençoa, Senhor, ricamente a vida daqueles que nos ouvem. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Sapopemba. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco, apesar de nós. Visita cada lar, cada família, traz graça, consolo, traz cura e restauração na vida daqueles que estão necessitados disso. Visita-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu Espírito e renova-nos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Espero que nós possamos estar juntos no próximo domingo. Provavelmente nós devemos começar uma nova série de estudos. Estou pensando ainda, talvez nós comecemos em Provérbios, mas no próximo domingo nós vamos dar início e trazer algumas orientações a respeito da nova série de estudos. À noite, se Deus permitir, hoje às 19 horas no Zoom, estaremos juntos novamente para cultuarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. No próximo domingo, às 18 horas, tá? 18 horas, não esqueça isso. Nós devemos realizar o nosso culto presencial e aqueles que não puderem estar conosco poderão nos acompanhar pelo canal nosso do Facebook e do YouTube. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo abençoado e que logo mais nós possamos estar juntos para a honra e glória do nosso Deus. Deus nos abençoe e Deus nos guarde. Um bom domingo a todos e um grande abraço. Até mais. Deus nos abençoe e nos guarde.